Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe o seu like e também o seu comentário. Então a palavra que eu vou ler hoje é referente a Barrabás, né? Barrabás, ele significa muito a nós mesmos, né? Barrabás, ele era um pecador. Infelizmente, a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. Então, Barrabás, ele representa bastante, então, os pecadores. Mas, através da morte de Jesus, né, pelo sangue derramado na cruz, nós somos libertos do pecado. Então, nós deixamos ali de ser igual a Barrabás e se tornamos filho de Jesus. Então, eu vou ler aqui em João 18, 39 e 40, que diz assim: Mas vós tendes por costumes que em vós solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vós solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Barrabás, ele era um salteador, ele era um criminoso, ele era um ladrão, ele era um pecador. Então Jesus, ele representava então o rei dos judeus. Jesus Cristo, ele dizia ser filho de Deus. Então por esse motivo, então, ele foi condenado. Mas aqui nesse versículo ele nos mostra então quando Pilatos, né, pergunta ao povo, né? Eu acredito inclusive que Pilatos já devia imaginar então a resposta do povo, sendo que ali o povo estava pedindo então a morte de Jesus Cristo e não a morte de Barrabás. Então Pilatos, ele usou então Barrabás então como desculpa, né, para que ele não se sentisse culpado da morte de Jesus, culpado da morte de um inocente. Então aqui Pilatos, então, ele pergunta ao povo, né, quem vocês querem que eu solte, né? Que era o costume deles, né, exatamente na época de Páscoa, eles soltarem então um dos salteadores ou um dos prisioneiros e condenar o outro à crucificação de cruz. Então aqui Pilatos, ele, como de costume, ele pergunta ao povo: quem vocês querem que eu solte? O prisioneiro condenado, né, à morte de cruz, né, que seria Barrabás. Então quem vocês querem que eu solte? Barrabás, né, que é um criminoso, ou solte então Jesus Cristo, né, que seria então o rei dos judeus? E o povo então, eles gritavam, então a decisão do povo, a multidão então escolheu soltar Barrabás. Eles gritavam então em alta voz, dizendo: solte então Barrabás e prenda a Jesus Cristo, condene a Jesus Cristo. Mas não era uma condenação de prisão, e sim uma condenação de morte de cruz. Então, né, eles queriam então condenar a Jesus Cristo. Então Barrabás foi solto e Jesus condenado à morte por escolha do próprio povo. Então o próprio povo fez essa escolha então para que Jesus fosse crucificado. Em aramaico, o nome Barrabás significa filho do Pai, né? Que isso é muito irônico no caso, porque Jesus Cristo era o verdadeiro filho do Pai. Jesus Cristo era o filho de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro filho do Pai. Então, no fim, o ladrão, o salteador, o pecador, ele foi liberto, e o filho de Deus, então, o filho do Pai, é preso no lugar então do salteador, no lugar do criminoso, que era o Barrabás, né? Então o verdadeiro pecador,
né, que era Barrabás, ele foi solto, né, e Jesus foi preso no lugar de Barrabás. Então isso representa uma humanidade rebelde, uma humanidade pecadora, né, que merece a condenação. Porém, a multidão, né, escolheu libertar Barrabás, né, em vez de Jesus. Libertar então um criminoso, libertar então alguém que roubava deles mesmos, roubava do próprio povo porque ele era um ladrão, né? Então libertar então o pecador, libertar o salteador e prender a Jesus Cristo, que dizia ser filho de Deus. Jesus Cristo que pregava o evangelho, pregava a verdade. Jesus Cristo que libertava endemoniados. Jesus Cristo que curava enfermos. Então ali eles fizeram uma escolha, né, uma escolha bem errada no caso. Mas nesse ato, nessa atitude, mostra então a capacidade humana de rejeitar a verdade, rejeitar a salvação, rejeitar o Salvador, que é Jesus Cristo, em favor do pecado. Porque o pecado, para eles, parece ser bom, mas o pecado, ele leva à morte, né? Então, Jesus Cristo, sim, esse leva a vida eterna. Então, Barrabás, ele foi libertado em lugar de Jesus. E Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. E a morte de Cristo na cruz não foi uma morte assim, uma morte própria, assim, uma morte assim que fosse levar a Jesus ao mérito, no caso, levar a Jesus, né, a favor do pecado, aquele concordando com o pecado, porque Jesus ali, ele foi morto porque ele deixou ser morto, porque ele quis assim, para que ele pudesse então morrer, então, para que ele pudesse nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Então, não foi mérito, né? Então, a morte de Jesus na cruz não foi mérito próprio, mas um sacrifício para que nos viesse a nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Então, todos os pecadores, nós somos todos pecadores. Nós somos todos, né, perdoado através da morte de cruz, através da graça de Deus, né, e o sacrifício de Jesus que morreu em nosso lugar, né, e a oportunidade de salvação que Ele nos deu através dessa morte que é nos dada pela fé, que nos liberta da condenação eterna, nos liberta então do pecado, nos liberta então da morte eterna e nos torna então filho adotivo de Deus. Nessa realidade, a morte que era para ter sido de Barrabás se tornou então a morte de Jesus Cristo. Ele foi condenado, né, no meu lugar, foi condenado no seu lugar, né? Jesus Cristo foi crucificado e ele tirou, né, os nossos pecados e foi morto em nosso lugar. Quem era para ser condenados era nós mesmos, né? Mas por amor, né, de Deus por nós, por amor de Jesus Cristo, então, ele se deu para morrer, então, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e os nossos pecados, então, estar junto no paraíso, para que nós pudéssemos estar junto no paraíso com Deus, com Jesus Cristo, quando nós morrermos, né? E nós cremos, né, que a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus, né, nos deu então
o poder então do arrependimento, né? Deu a oportunidade, né, que nós viéssemos nos arrepender de nossos pecados, de nossas falhas, né? Então, transformando então nosso modo de viver, né, para que nós vivêssemos pela fé, né, e herdando então a salvação eterna, né? Então Jesus Cristo, ele se deu então na morte de cruz para que nós pudéssemos então viver, né? Mas Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, nos mostrando, né, o que era possível a ressurreição. O Espírito Santo, então, ele ressuscitou a Jesus Cristo, e após a nossa morte, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo, ele então irá nos ressuscitar para que nós venhamos a ter a vida eterna, né? Barrabás aqui, ele representa a nós mesmos, né? Representa a nós, representa o nosso pecado, representa então a nossa iniquidade, né? Mas mesmo, né, estando cativo em nossos pecados, né, Jesus, ele morreu em nosso lugar, né? Jesus Cristo, ele deu-se para morrer em nosso lugar, para que ele pudesse então nos dar a salvação, e por amor a mim, por amor a você, né? Então a morte de Jesus Cristo na cruz, ele nos libertou, ele nos deu a salvação eterna. Então era isso que eu tinha para colocar, então, para que os irmãos viessem, né, meditar nessa palavra, então, para que nós venhamos a entender, então, que Jesus, ele se sacrificou por mim e por você. Então, que nós devemos, então, levar a palavra de Jesus Cristo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, para que eles entendam que através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna, nós temos a salvação, e que através do pecado nós teremos então a morte eterna. Então, o que nós devemos escolher? A morte eterna ou a vida eterna? Então eu escolho a vida eterna, que é através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Então que Deus venha te abençoar, você que ficou até o final do vídeo, vem então cooperar com o canal para que o canal venha a crescer, venha compartilhar, venha colocar o seu comentário referente a essa história de Barrabás, a essa história da crucificação de Jesus. Coloque ali o seu comentário, coloque ali a cidade que você é, para que eu saiba de onde, né, as pessoas estão me ouvindo. Então, através então dessa palavra você seja abençoado, você e sua família. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.